apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados quem recebe. Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Estamos no mês de maio, dia 8 de maio de 2013. Daqui exatamente um mês, ou seja, dia 8 de junho de 2013, aqui no Ministério Graça e Apostolado, nós vamos estar celebrando 20 anos de ministério. Quem pode falar glória a Deus? Glória a Deus. Salvo de palmas ao Senhor. Dia 8 de junho, vai cair num sábado, a partir das 5 horas da tarde, tá? Então vai ser, o evangelista está aqui, glória a Deus por sua vida, evangelista Marcelo. Dia 8 de junho de 2013, vai cair num sábado, a partir das 5 da tarde, tá? A reunião vai começar a partir das 5, por quê? Nós vamos ter aqui um café com as ovelhas que estiverem aqui. Vamos tomar um café da tarde, às 5 horas vai começar, para que às 6 eu já comece a ministrar a verdadeira ceia espiritual que nós vamos participar no dia 8 de junho de 2013, tá? A reunião vai começar às 5 da tarde, às 5 a igreja vai estar aberta antes, mas às 5 da tarde as ovelhas vão estar chegando, vamos tomar um café no salão de cima, vamos participar de uma comunhão, 1 hora e meia no máximo, né? Um café e comunhão, e depois eu já vou começar a ministrar o louvor, a adoração. Vai ter outros pastores aqui conosco, outras igrejas em graça, mais filhos de Deus. Então o dia 8 será um dia singular, um dia único na história do Ministério Graça e Apostolado. Por quê? Dia 8 de junho eu estarei celebrando, reconhecendo Deus na minha vida por 20 anos de ministério. Dia 8 de junho, vamos celebrar aqui no Ministério Graça e Apostolado 20 anos de ministério. E o mais importante desses 20 anos, o evangelista não está sabendo, vai saber agora. Deus me autorizou a dar da minha unção, que está em minha vida, sobre aqueles que querem esta unção e creem nesta unção. Então no dia 8 de junho eu vou estar ministrando a unção que está em minha vida. Eu vou estar dando para aqueles que querem servir a Deus de fato, de verdade. Amém? Então você que me assiste agora na internet, não perca por nada. Já deixa anotado aí, é daqui um mês ainda. Então dá tempo de você marcar esse compromisso com Deus e com você mesmo, porque Deus vai mudar a história de muitas pessoas no dia 8 de junho. Isso já me foi revelado. Não vai ser apenas um culto, uma reunião. Vai ser o dia onde Deus vai mudar a história de muitas pessoas. Amém? Então, dia 8 de junho, eu vou dar da minha unção de graça, porque não se pode vender. Mateus 10:8, Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, dia 8 de junho, a partir das 5 horas, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Você de outra cidade pode vir, você de outro estado venha, vai se programando, faça caravana, venha com outros irmãos. Dia 8 de junho, a partir das 5 horas da tarde, às 17 horas, aqui no Ministério Graça e Apostolado, nós vamos fazer uma ministração muito especial, celebrando, comemorando, reconhecendo a Deus por 20 anos de ministério. E o mais importante, como eu disse, eu vou liberar da minha unção profética, da minha unção apostólica, da minha unção de mestre na palavra, da minha unção de evangelista, a minha unção pastoral. Eu vou liberar esta unção sobre as ovelhas que estiverem aqui, que querem esta unção que está em mim e creem nesta unção
e que querem para servir a Deus. Porque, como eu disse, esta unção será dada para quem vai e quer servir a Deus. Não, a unção não é dada para o bel prazer de alguém, para que alguém se engrandeça e se acha maior ou melhor que alguém. Para isso, Deus já nem dá a unção. A unção é liberada para aquele que vai servir a Deus. Assim como Elias fez com Eliseu. Deus revelou a Elias para que desse a unção para Eliseu. E Eliseu tornou-se um profeta, um grande homem de Deus. Então, dia 8 de junho de 2013, a partir das 5 horas, 20 anos de ministério. E o mais importante, eu vou falar a última vez, o mais importante, eu estarei liberando, ministrando da unção que Deus me deu, dando para aqueles que creem nesta unção, querem esta unção para servir a Deus. Aqui na igreja, em outra cidade, em outro estado, você de outra igreja, de outra denominação, você que crê, você que vem me acompanhando no ministério já há 1 ano, há 5 anos, há 10 ou há 20 anos, é a hora e agora. Se você quer desta unção que está em mim, de sabedoria, de autoridade espiritual, de revelação, de poder do Espírito Santo, se você quer esta unção, é dia 8 de junho, você não pode perder por nada. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Não pode perder por nada. Como eu disse domingo passado, este mês de maio será uma série de pregações, de ministrações sobre a unção de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 8. Domingo passado, dia 5 de maio, eu ministrei aqui na igreja a unção de Ezequiel. Já está gravado em CD. Após a reunião aqui, você pode passar na livraria e pegar o seu CD, a unção de Ezequiel. Grande revelação, está lá, a unção de Ezequiel. Foi pregado domingo passado. Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio, eu vou falar sobre a unção de Jesus. Marca no seu caderno aí e abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. A unção de Jesus, ou seja, a manifestação do Espírito Santo em Jesus. Amém, abençoados? Como foi falado domingo passado, está gravado, a unção de Ezequiel, ou seja, a mão de Deus sobre Ezequiel, a unção de Deus sobre Ezequiel, a manifestação do Espírito Santo sobre Ezequiel. Hoje, o tema é a unção de Jesus. Quem já achou Lucas capítulo 4, diga amém. Amém. Lucas 4, verso 1. Caneta aí na mão, hein? Acompanhe a ministração com a caneta. Esse mês de maio será uma série só sobre a unção. Já falei sobre Ezequiel, hoje eu vou falar sobre Jesus, depois sobre Davi e outros profetas mais da Bíblia. Lucas 4, verso 1, diz assim: Jesus, circule na sua Bíblia, cheio do Espírito Santo. Como que Jesus estava, abençoados? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para aí. Eu não quero falar muitas coisas. Eu só quero falar sobre a unção. Ou seja, sobre a manifestação de Deus sobre Jesus. Jesus como profeta. Jesus como um homem de Deus. Assim como era Ezequiel, como era Davi, como era Elias. Então eu não quero falar sobre a divindade de Jesus. Quem está entendendo? Quero deixar bem claro. Eu não vim falar sobre a divindade de Jesus. Eu vim falar sobre a unção de Deus sobre Jesus. E Jesus, segundo a carne, precisou da unção para fazer a obra de Deus. Porque não tem como alguém na terra, ou na lei, ou na graça, ou antes da lei, não teve como alguém na terra servir a Deus, fazer a obra de Deus sem a unção. Escreva aí. Porque a unção é o poder do Espírito Santo sobre a pessoa. É a manifestação do Espírito Santo. Como que alguém pode fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo? É impossível, não tem como. Então Lucas 4, 1, olha aqui, ó. Jesus, diga, Jesus cheio do Espírito Santo. Coloca o dedo no verso 1, diga, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Pula para o verso 14. Lucas 4, 14. Olha o que diz sobre Jesus, ó. Então, circule aí, ó, pelo poder do Espírito. Essas frases, se você lembrar o que foi pregado domingo sobre a unção de Ezequiel, você vai perceber que era o que acontecia com Ezequiel. Está lembrado?
Ezequiel capítulo 1. Lembra, Adriano? Então Ezequiel, pelo Espírito, o Espírito entrou em mim e me levantou. E então o Espírito me levou. É a mesma coisa. Quem está percebendo? A unção é a mesma que estava sobre Ezequiel. Hoje eu vim falar da unção que estava sobre Jesus. Lucas 4,14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Pula para o verso 17. Eu vou pulando, porque eu não vim falar sobre outras coisas. O assunto hoje é específico. Diga, a unção de Jesus. Lucas 4,17. Foi dado para Jesus. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém, abençoados? O Espírito do Senhor está sobre mim, quer dizer, a unção de Deus está sobre mim. Amém, abençoados? Quem está acompanhando o entendimento, está entendendo? Está claro? Vai lembrando de Ezequiel. Vai lembrando. Você vai perceber que as experiências, na verdade, as experiências de todos são semelhantes. Não são iguais. São semelhantes, tá? Como Deus foi com Ezequiel, Ele também foi com Elias, foi com Jesus, foi com Davi, foi com Paulo. Experiências diferentes, não iguais, mas semelhantes. O que tinha em comum é que Deus se manifestou a todos eles. O que tinha em comum? As experiências diferentes. Mas o que tinha em comum? A unção estava sobre todos eles. Todos precisaram da mesma unção para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Amém? Lucas 4,18. Olha o que Jesus falou. Ele estava lendo Isaías 61. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para evangelizar. Então, ele está falando duas vezes, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, a unção de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Alô? E quando a Bíblia fala de unção, quando eu venho falar de unção de Deus, pelo amor de Deus, abençoado, não se refere, não se trata a unção com óleo. Amém? Você não pode nem pensar em unção com óleo. Romanos 6,14. Porque não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Vê que eu li Ezequiel. Ezequiel é um livro da lei. Eu li Ezequiel, a palavra sobre o profeta. Mas eu não mexi na lei. Ficou claro para vocês? Li Ezequiel, ensinei Ezequiel, mostrei as experiências de Ezequiel, te mostrei na Bíblia o Espírito Santo sobre ele, manifestação, sem mexer com a lei. Diga comigo, porque a manifestação de Deus independe a aliança. Independe. Ou seja, não depende de aliança. Deus é Deus com Noé, com Abraão, antes da lei. Deus é Deus com Moisés, com Josué, na lei. Deus é Deus com Paulo, Davi era na lei. Com Paulo, com Timóteo, com Filemão. Então, Deus é Deus antes da lei, Ele é Deus na lei e Ele é Deus depois da lei. Porque a soberania de Deus independe a aliança. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Lucas 4,18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nessa série de pregações que eu vou fazer durante o mês de maio, vai terminar dia 8 de junho, comecei dia 5 de maio, vai ser uma série de pregações e ensinos, ministrações, só sobre a unção. Abre um parênteses. Lógico que não é sobre a unção com óleo. Está claro ou não está claro? É sobre a unção de Deus, que é uma unção espiritual. Amém, abençoado? Como que nós na graça podemos mexer com unção com óleo? Ah, pastor, mas na Bíblia não tem unção com óleo? Tem na lei. Por quê? Hebreus 10:1 diz que a lei vivia de sombras, de simbologias. Logo, na lei ungia com óleo, simbolizando o Espírito Santo que havia de vir.
que na graça já veio e já habita em nós. Então não precisa mais de óleo. Está claro ou não está claro? Por que na graça não precisa mais de óleo? Hebreus 10, 38. Porque o justo vive por fé. Quem está entendendo? Então não precisa de óleo como não precisa de água. Então eu mostro Moisés usando óleo e eu mostro João Batista usando água. Se na graça não precisa de óleo, também não precisa de água. Está claro ou não está claro? Por favor. Qual que é o assunto hoje? A unção de Jesus. Veja claramente nesse estudo hoje que até Jesus precisou da unção. Está claro ou não está claro? Mesmo sendo Jesus. Aí você fala, mas por que ele precisava da unção? Porque ali ele estava como homem, profeta, evangelista, pregador. Então ele estava como homem. E na cruz? Na cruz como Deus. Prova que era Deus. Quando morreu e ressuscitou. O único que ressuscitou. Davi morreu e não ressuscitou. Moisés morreu e não ressuscitou. Maria morreu e não ressuscitou. O apóstolo Paulo morreu e não ressuscitou. Mas Jesus era diferente. Porque ele era o próprio Deus. E para fazer a obra de Deus, precisava da unção. Como homem. Como todo homem precisa da unção para fazer a obra de Deus. Está claro ou não está claro? Veja em Atos capítulo 2. Eu tenho alguns textos para ler hoje. Hein? Por isso que eu estou meio rápido aqui. Atos capítulo 2. Veja na sua Bíblia, por favor. Quem já achou Atos capítulo 2? Amém? Depois de Lucas, João, depois de João, Atos. Atos 2, verso 22. Eu vou lendo algumas passagens para te mostrar e provar que até Jesus precisou da unção para fazer a obra de Deus. Diga comigo, toda pessoa, homem ou mulher, para fazer a obra de Deus, precisa da unção. Quem entendeu isso? Por isso que Jesus disse, ó, sem mim nada podeis fazer. Tem que ter unção. Como é que você vai fazer a obra de Deus? Como é que Davi ia vencer um leão? Olha o tamanho do leão, se não fosse pela unção. Como que Sansão ia derrubar 1000 homens numa pancada só? São 1000 pessoas. Vamos fazer um cálculo básico, vai. Um homem, vamos colocar 80 quilos. Né? Vamos generalizar. 70 quilos. Vamos pôr 80, porque aquele tempo os caras eram fortes pra caramba, eram tudo guerreiros. Né? É de 80 a 90 para lá. 90 vezes 10 são 900. Vezes 10. Vezes 100, mas não era 100. Eram 1000 homens. Sansão pegou um osso de um jumento, pegou o osso na mão, veio 1000 homens contra ele. Ele pegou e pum! Quando ele fez assim, derrubou 1000 de uma vez só. O que é isso aí? Diga, a unção de Deus. Ou você conhece algum homem na carne que só fazendo halteres, só fazendo musculação consegue derrubar 1000 homens? Você conhece alguém que faz isso? 1000 pessoas? Quem consegue? 1000 homens, vezes 80 quilos cada um. Que homem que consegue derrubar? Mas o Sansão, debaixo da unção, derrubou. Glória ao Deus de Sansão, por favor. Atos 2, 22. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Para aí. Está claro para vocês que até Jesus foi aprovado por Deus? Homem que nasceu da Virgem Maria, nasceu sem pecado, ou seja, não nasceu de relação sexual, não nasceu de contato carnal, foi gerado pelo Espírito Santo, mas até ele passou por provações, por tribulações, para que fosse o quê? Aprovado. Até Jesus, hein? Só para você ver que a obra de Deus não é assim não, hein? Vai chegando na segunda e na terça já é pastor. Quem está entendendo? Não é assim não, hein? Está claro ou não está claro? Eu estou cansado de ver pessoa que já chegou aqui na segunda, na terça já queria ser apóstolo. Então veja comigo, ó. Atos 2,
22. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Jesus de Nazaré, não é Jesus Cristo, hein? Digam, por que Jesus de Nazaré? Porque aqui é o homem de Deus. Jesus de Nazaré é um, Jesus Cristo é outro. Mas não é o mesmo? Depois que ressuscitou. Quem foi Jesus? Quem foi? Alô, você não pode falar quem é. Porque ele já morreu. Quem entendeu? Quem foi Jesus de Nazaré e quem é Jesus Cristo? Quem entendeu a posição? Quem foi Jesus de Nazaré? Foi um carpinteiro, filho de José e Maria, segundo a carne, que morreu com 33 anos. Que mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, precisou ser aprovado por Deus, precisou da unção para fazer a obra de Deus. Não tinha como fazer. Porque a carne, canseira, cansaço, fome, tribulação, luta, precisou da unção. Então, Jesus de Nazaré foi um homem judeu que viveu na terra em Jerusalém e morreu com 33 anos. Jesus Cristo é o Deus vivo que habita em nós, para todo sempre. Diga comigo, por isso que Atos 2:22 diz Jesus de Nazaré, e não Jesus Cristo. Quem entendeu? Porque o Jesus de Nazaré precisou ser aprovado por Deus. Precisou da unção. Agora, Jesus Cristo precisa ser aprovado por Deus? Não, ele já ressuscitou, ele já venceu o diabo, já venceu a morte, venceu o pecado. Glória a Jesus Cristo. E está vivo para todo sempre. Atos 2:22. A Jesus de Nazaré, circule na sua Bíblia, diga, homem aprovado por Deus. Deixa isso anotado na sua Bíblia, hein? É preciso você saber essas coisas. O assunto de hoje é a unção de Jesus. Atos 2:22. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez. Circule aí, Deus por ele fez. Deixando bem claro que ele era um homem de Deus, um profeta, um ungido, cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1, cheio do Espírito Santo. Amém, abençoados? Mateus capítulo 9. Volte aí a alguns livros. Qual que é o assunto hoje, igreja? A unção de Jesus. Este mês de maio, começou domingo passado, dia 5 de maio, vai até dia 8 de junho. Nesse mês, eu vou estar pregando e ministrando só sobre a unção de Deus. Não é unção com óleo, é unção de Deus. Ou seja, o poder do Espírito Santo sobre a vida do crente, do cristão, da ovelha, do filho de Deus. A unção de Deus, o ser cheio do Espírito Santo, a autoridade espiritual que só Deus pode dar, que não se aprende em escola, em faculdade, em cursinho. Só Deus pode dar a unção. Amém, abençoados? Mateus 9:35. Quem já achou? Diga comigo assim, aonde estava a unção de Jesus? Quer marcar essa pergunta aí? Que eu vou te dar a resposta já. Isso que é bom aqui no ministério, que as pessoas já trazem caderno, né? É uma maravilha ser pastor aqui. As ovelhas já trazem caderno, já anota. É uma maravilha. Para ser pastor é facinho, né? É verdade que não é da segunda para terça, né? Mas você vai crescendo em graça, vai anotando. Hein, abençoado? Quem chegou não sabendo muita coisa, já está até evangelizando pela internet e já está ensinando a graça. Parabéns pela sua vida, glória a Deus. Diga, onde estava a unção de Jesus? Coloca o dedo aí, Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando. Circule, ensinando. É abençoado, a igreja que você veio não era assim, né? Aqui é uma faculdade espiritual, não é? O nível aqui é outro, né, abençoado? Glória a Deus na sua vida. Já mudou bastante? Já aprendeu bastante já? A diferença da lei para a graça já mudou bastante? Glória a Deus.
Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Circule, pregando. Verbo é ação, verbo é atitude. Pregando o evangelho do reino, diga graça. Qual que é o evangelho do reino? É a graça. Lembra? A graça é o reino de Deus em nossas vidas. Assim, ó. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Então, quando diz Mateus 9,35 que Jesus pregava o reino de Deus, ele pregava a graça. Quer que eu dê um exemplo que ele pregava a graça? Quando trouxeram, os fariseus trouxeram aquela mulher pega em adultério. Lembra? Senhor, pegamos essa mulher em adultério. E a lei, provando que estava debaixo da lei. A lei manda apedrejá-la. O que o Senhor diz? Ele começou a escrever na areia, né? Dando um tempo para eles, de propósito. Para eles pensarem mal de Jesus. Tipo assim, agora pegamos ele, hein? Agora ele não tem o que falar, hein? Quero só ver o que ele vai falar agora, hein? Olha lá, tá dando uma de mané, ó, disfarçando na areia, não sabe o que falar. Aí ele disse assim, ó. Bom, o que eu digo? A lei manda apedrejar, né? Isso. Você quer saber o que eu digo? Ela foi pega em adultério. Tá bom. A lei manda apedrejar. Isso. Se algum de vocês aqui não tiver nenhum pecado, para aí. Quem debaixo da lei não tinha nenhum pecado? Se todos eram pecadores. Olha a sabedoria de Jesus, onde ele pegou os caras. Já percebeu? É isso que a unção faz. Diga glória a Deus. Abençoado, evangelista, é essa a diferença da unção. Porque os fariseus na Bíblia, por vezes, tentaram apanhar Jesus numa falha. Lembra de Estevão, Atos 6, Atos 8? Queriam pegar ele numa falha. Trouxeram falsas testemunhas. Mas ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Estava cheio do Espírito Santo. Então essa é a diferença da unção. Quem reconhece aqui que precisa da unção de Deus? Quem reconhece? Essa é a diferença. Porque sem a unção, a pessoa gagueja. Você é da graça, né? O que você me diz com esse versículo aqui, ó? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. O que você me fala? Está gaguejando, abençoado. Quem está debaixo da unção sabe explicar. Olha, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. Efésios 4, 27, se você ler 24, 25 e 26, ou seja, leia o contexto, você vai ver que quando Paulo disse não deis lugar ao diabo, está se referindo sobre a carne. O que mentia não minta mais, o que furtava não furta. Ora, quem é que furta? Quem é que mente? Se não é as obras da carne. Pronto, está respondido. Só a unção dá essa sabedoria. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Quem reconhece que precisa da unção de Deus? Senão a pessoa passa vergonha. Fica gaguejando, não sabe o que falar. Então falaram para Jesus, o que o Senhor me diz? Pegamos ela em adultério e a lei manda apedrejar. Ele falou, se vocês não tiverem nenhum pecado, pode começar a apedrejar. Pode cumprir a lei. Se não tiver nenhum pecado, cumpre a lei. Está escrito que do mais velho até o mais novo foram soltando as pedras e foram indo embora, saindo devagarzinho, disfarçando, foram embora. Aí, até que ficou só a mulher e Jesus. Aí Jesus disse, mulher, mas ninguém te acusou? Vieram com um monte de pedras, vão apedrejar, vão matar, porque a lei manda. Mas cadê eles? Aí a mulher falou assim, Senhor, eles não me acusaram. Mateus 9,35 diz que ele pregava o reino de Deus, né? O reino de Deus é a graça. Você quer ver a graça? Quer ver a graça? Mulher, cadê eles? Não, eles não me acusaram. Nem eu também te condeno. Romanos 8,1. Porque na graça nenhuma condenação há. Ali já era uma faísca da graça. Quem está entendendo? Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, eles foram embora, não me condenaram. Nem eu também te condeno. Ó, na graça vai ser assim, hein? Na graça vai ser assim, ó. Nem eu também te condeno. Senhor, o que eu faço? Vai em paz. Vai em paz e não cometa mais isso. Porque eu não te conheço segundo a carne. Eles se conhecem segundo a carne, que eles estão debaixo da lei. Mas eu não te conheço segundo a carne. Mateus 9,35. Eu prego o reino de Deus. Pode aplaudir se você entendeu.
Então diga, Jesus pregava o reino de Deus. E o reino de Deus é a graça. Está claro ou não está claro? Então vê aí Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o reino de Deus, né, o evangelho do reino, e circule, curando. Diga comigo, verbo é atitude. Diga, verbo é ação. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então eu vou te responder a pergunta. Diga comigo assim, aonde estava a unção em Jesus? Diga, qual era a unção de Jesus? Olha lá, ensinar, pregar e curar. Facinho, né? Hã? Diga, aqui está a unção de Jesus. Diga, ensinava, pregava e curava. Diga, aqui está a unção de Jesus. O assunto de hoje é a unção de Jesus. O Espírito Santo está mandando eu ler um texto, que eu nem vim para ler esse texto, hein? Volta aí em Mateus capítulo 3. Eu nem vim para ler esse texto, mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Mateus 3. Quem já achou? Diga comigo assim, ó. Eu já te mostrei a unção de Jesus, aonde estava a unção. Agora diga, quando Jesus recebeu essa unção? Porque eu falei domingo aqui sobre a unção de Ezequiel, que todo homem de Deus tem começo, meio e fim. Lembra a história? Toda a história do homem de Deus tem começo, meio e fim. Eu te mostrei Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Eu estava no rio Quebar e de repente eu tive visões de Deus. Foi ali que tudo começou. Aí você vai ler o capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Você lê o capítulo 47 e você fica fascinado. Lembra do 47? O rio purificador? Ezequiel 47 é outro nível, é só profeta. Ezequiel 47 é só profeta. Para entender ali é só por revelação. Um rio que não se podia atravessar. Aí a pessoa fala, oh, ainda bem, porque eu não sei nadar mesmo. Ah, abençoado, o rio é outro. Ele está falando de outro rio. Eu vou dar uma dica. É Salmo 46, 4. Há um rio cujas águas saem do trono de Deus. Há um rio. João 7, 39. Esse rio é o Espírito Santo. Oh, papai! Mergulhe nas águas desse rio chamado Espírito Santo. Abba, Pai! Quem pode falar Abba, Pai? Glória a Deus! Alguém está sentindo-se bem aqui? Está se sentindo bem? Muito, muito maravilhoso. Isso é prova que você é ovelha. O bode, você acha que o bode ia se sentir bem aqui? Um dia eu chamei um irmão para vir. Eu vou falar irmão pela fé, né? Porque nós não conhecemos segundo a carne. Ele é macumbeiro, né? Ele é espírita. Aí eu falei, abençoado, vai lá na igreja, lá no dia tal. Vai dar... Ah, eu vou lá, mas... E se... Eu falei, o quê? Eu já sabia o que ele queria dizer, né? Mas e se eu passar mal lá? Sabe o passar mal? Porque essas igrejas igual a Universal, essas igrejas ficam pondo fortaleza na mente dos filhos de Deus. Essas igrejas põem fortaleza, evangelista. Aí eu convidei o espírita para ele vir aqui no ministério. Ele falou assim, meu amigo, ele falou assim, mas e se eu passar lá mal? Você entende, né? Se eu passar mal. Eu falei, você não vai passar mal não, abençoado. Você não é filho de Deus? Eu sou. É filho de Deus ou não é? Não, eu sou filho de Deus. Vai lá para ver se vai passar mal. Ele veio aqui na igreja, sentiu bem, ficou feliz, aquele gozo, aquela alegria. Aí terminou o culto, falei, e abençoado, passou mal? Não, legal, gostoso, aqui é bom pra caramba, hein? Legal mesmo, hein? Passar mal o quê, abençoado? Passar mal na igreja da carne. Diga, essa igreja é do Espírito. Diga, essa igreja é do Espírito. Passar mal na igreja da carne, que ficam pregando pra carne, né? Fica mexendo com a carne. Mateus 3, olha lá, ó. Mateus 3, verso 16, responde quando Jesus recebeu a unção. Diga, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, quer que eu explique? Estou em graça, hein? Eu podia passar direto, né? Mas vou explicar porque nós estamos na internet, tem pessoas assistindo que aí vai falar assim, tá vendo? Olha lá, Jesus batizou. Calma, pessoal, eu sei, calma. Eles vão falar. Então, por causa deles, eu vou explicar, né?
Por causa da igreja em graça não precisa mais. São 16 anos em graça. Mas eu vou dar uma pinceladinha. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado. Por que ele se batizou? Diga, porque Jesus estava debaixo da lei. Amém? Está claro? Ainda pertencia à velha aliança. A nova aliança começou quando ele morreu e ressuscitou. Aí começou o Novo Testamento. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ali Paulo diz que foi o batismo em Cristo. Acabou o batismo em águas. Aí Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Romanos 6:3. E já fomos batizados em Cristo. Está claro ou não está claro? Bem rapidinho, né? Senão o assunto fica longo. Mas o resumo é isso aí, tá? Jesus se batizou. E outros motivos. Diga, Jesus era judeu. E nós somos o quê? Gentios. Então Jesus estava debaixo do evangelho da circuncisão. E nós, da incircuncisão. Está claro ou não está claro? Muito diferentes, né? Jesus, judeus, e nós, gentios. Jesus na lei e nós na graça. Jesus na velha aliança, nós na nova aliança. Está claro ou não está claro? Vamos continuar. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, olha aqui quando ele recebeu a unção. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Para aí. É verdade que nenhuma pomba pousou sobre Ezequiel. Nem sobre Davi, nem sobre Salomão, nem sobre Paulo, nem sobre mim, nem sobre mais ninguém. Foi o único na Bíblia. Diga comigo, a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que é útil. Amém? Efésios 3:10, diga, a multiforme sabedoria de Deus. Em outras palavras, Deus se manifesta a cada um de um modo diferente. Não é porque uma pomba desceu sobre Jesus, que agora, para receber a unção, só se a pomba pousar. Então está perdido, porque só pousou nele. Em toda a Bíblia, só ele que teve essa pomba branca. Aí eu te pergunto, será que Sansão, Davi, Salomão, Ezequiel, Daniel, será que eles não tinham unção? Tinha ou não tinha? E nenhuma pomba pousou sobre eles. Então aqui foi uma manifestação específica. Diga, manifestação específica. Diga, não é regra. Está claro ou não está claro? Mateus 3,16. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu que disse, ó, Ezequiel não ouviu essa voz, dizendo essas palavras. Davi foi ungido e não ouviu essa voz. Paulo e Moisés, Josué, ninguém ouviu essa voz, só Jesus. Ele ouviu, este é o meu filho. E nem podiam ouvir mesmo, né? Porque o Moisés não era filho, o Davi não era filho em maiúsculo. Olha aqui, ó, Mateus 3,17, filho em maiúsculo. Filho em maiúsculo se refere ao quê? Deus revestido de carne. Filho em minúsculo somos nós. Nós somos filhos em minúsculo. Eu sou filho em minúsculo. Jesus, filho em maiúsculo. Por que maiúsculo? Porque ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. O que quer dizer Filho de Deus? Não quer dizer que Deus ficou lá e mandou outro vir aqui. Não é isso. Filho de Deus significa Deus que se revestiu em carne. Então, Deus em carne é chamado de Filho. Em Espírito é chamado de Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Antes de manifestar em carne é chamado do quê? Pai. Quando ele veio em carne, diga Filho. Antes de vir em carne, diga Pai. E agora habitando em nós, Espírito Santo. Diga bem forte, mas ele é o mesmo. Agora fale para o seu irmão. Um só Deus com 3 manifestações diferentes. Quem é que entendeu? 3 deuses? Não. Quantos deuses? Um só. Manifestou quantas vezes? Diga, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quantos deuses? Um. Manifestou quantas vezes? Está claro ou não está claro? Por favor. Aqui é só revelação, irmã. Aqui é só revelação. Quem recebe? Então diga glória a Deus. Para terminar, Mateus 3,17. E uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, eu tenho prazer. Né? Aqui um mistério. Vamos continuar?
Atos capítulo 10, o assunto hoje, diga a unção de Jesus. Atos 10, que eu tenho mais 15 minutos, tem que ser rapidinho. Atos capítulo 10. E depois eu vou te mostrar aqui que Jesus tinha a unção do ministério quíntuplo. Paulo também teve. E glória a Deus eu também tenho. Ah, papai. A unção do ministério quíntuplo. Ou seja, as 5 unções ministeriais em sua vida. Jesus tinha. E eu vou te mostrar na Bíblia que ele tinha essas unções. E quando eu for falar sobre a unção de Paulo, eu vou mostrar também. Amém, pessoal? Ah, mas Ezequiel tinha? Não. Por quê? Isso é fácil. Porque na lei não tinha apóstolo. Como é que ele ia ter unção de apóstolo se na lei não tinha apóstolo? O máximo que tinha na lei era profeta. Amém, abençoado? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Aqui tem uma palavra aqui que fala sobre o diabo, mas você vai entender, tá? Porque quando o Lucas está citando um Atos 10, 38, ele está citando lá Lucas, Mateus, Marcos, tá? Ele escreveu, ele disse em Atos 10, mas ele está citando Mateus, Marcos, Lucas. Atos 10, 38. Circule na sua Bíblia como Deus ungiu. Atos 10, 38. Circule como Deus ungiu. Diga, Deus ungiu. Veja Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus Cristo? O que está escrito aí? Deus ungiu? Ei, igreja abençoada, hein? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque era o Jesus carne, o homem de Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Não precisa de unção, é Ele que dá a unção. Está claro? Você lembra de Atos 2? Atos 2, 22. Ó, Jesus de Nazaré. Olha aqui de novo, ó, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Diga, Jesus precisou ser ungido com o Espírito Santo. Diga, para fazer a obra de Deus na terra. Então a pergunta é simples. Se Jesus precisou, e nós? Precisamos ou não? Ou tem alguém aqui que não precisa? Não, eu não preciso, eu vou sozinho. Tem como ir sozinho? O que você vai fazer sozinho, mesmo? Você não sabe nem pregar. Você não acha nenhum versículo na Bíblia. De novo eu cito o que Jesus disse. Ele falou, sem mim nada podereis fazer. Sem mim quer dizer, sem a unção. Quem reconhece que precisa da unção? Quem reconhece? Diga, eu preciso da unção de Deus sobre mim. Diga, para fazer a obra de Deus. Ah, papai. Eu preciso da unção para cantar no louvor. Eu não posso cantar no louvor. Não é igual cantar uma música da Xuxa. Cantar no louvor não é igual cantar a música do Roberto Carlos. É louvor. E a adoração é mais ainda, hein? Louvor é um nível, adoração é outro nível. Uma é a unção de louvor, de júbilo, de guerra, de vitória. Outra é a unção de adoração. Essa é a tremenda, é a melhor de todas. Por quê? Porque você vai trabalhar junto com os anjos. Você vai trabalhar junto com o poder do Espírito Santo, com o fluir do Espírito Santo. Essa é a que eu mais adoro. Quando eu entro nessa unção, eu não quero mais nem pregar, não quero nem sair mais. Quantas vezes em 20 anos de ministério, eu entrei na unção de adoração, não saí mais dela. Você começa lá, Jesus Cristo, eu te amo. Eu vou até sair, senão se eu entrar, eu não prego mais. Essa é a unção de adoração, quem está entendendo? Se eu entrar nessa unção, eu te prometo que não dá 5 minutos. E a unção já pousa sobre mim. Aí eu já esqueço tudo e todos, já vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí, nossa, aí é visões, é revelações, língua, profecia, interpretação, discernimento, revelação. Aí os dons começam a manifestar. Por causa da unção de adoração, que é tremenda, é maravilhosa, pessoal. É a melhor. Diga, venha sobre mim a unção de adoração. Dia 8 de junho nós vamos buscar essa unção, hein? Dia 8 de junho, a reunião já vai começar às 5 da tarde. Já vai começar às 5, né? Para você ter tempo de louvar, de adorar. Amém, abençoados? Vai ser um dia especial. Único, singular. E eu vou dizer por fé, já me foi revelado.
Deus vai mudar a história da sua vida. Quem crê nessa palavra? Feche os olhos, levante a mão direita. Diga por fé: Deus vai mudar a minha história. Fica quietinho e pensa nisso agora. Vê a sua história. Vê o seu caminho desde quando você nasceu. Que caminhos tem andado, seguido. Mesmo sendo crente cristão, vê aí. Diga por fé assim, ó, bem consciente. Diga: Deus vai mudar a minha história. Como mudou a história do meu apóstolo. Papai. Oh, papai, glória a Deus. Deus vai mudar a sua história. Quem recebe essa palavra? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Tá claro que é unção, né? Falou 3 vezes, ó. Ungiu, Espírito Santo e poder. Tá bem claro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Tá claro ou não tá claro? Então a unção de Jesus estava aqui, ó. A unção aqui, bem claro, hein? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por isso que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Você vai ler Mateus, vai ler Lucas, vai ser Marcos, vai ler Marcos e João. Quantas pessoas Jesus libertou de demônio? É ou não é verdade? Ele não expulsava os demônios? Em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, expulsava demônio, legião, entrou nos porcos, o menino tinha epilepsia, e por aí vai. Se jogava na água quente, o demônio surdo e mudo, o demônio gago, Jesus expulsava. Por quê? Diga: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. Diga: o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Bom, aqui não preciso dar muitos detalhes, porque qualquer um entende que Lucas, se está dizendo que ele curava os oprimidos do diabo, está claro que Lucas está se referindo ao quê? Aos livros históricos. Diga: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Porque a Bíblia não vai falar para frente, né? Ela fala da história para trás. Se Lucas, porque foi Lucas que escreveu Atos, se Lucas está citando Atos 10, 38, então ele está falando de quem? Está falando do que aconteceu lá atrás. Está claro ou não está claro? Tanto é verdade que ele não falou Jesus Cristo. Ele falou Jesus e... Só quem entendeu a revelação. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos lá agora, para terminar essa pregação e essa ministração. Não se esqueçam, esse mês de maio vai ser uma série de pregações e ensinos só sobre a unção. Domingo passado eu falei sobre a unção de Ezequiel. Hoje é a unção de Jesus. Domingo que vem agora eu vou falar sobre a unção de... Aí domingo você vem e eu falo. Amém? Vamos lá. Escreva no seu caderno aí, ó. As 5 unções de Jesus. Vamos ver Jesus como apóstolo. Vamos ver aí. Jesus como apóstolo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Jesus, quer escrever no seu caderno? Jesus como apóstolo. Com mais 5 versículos eu termino a pregação, tá? Mais 5, são 5 ministérios, 5 versículos. Hebreus capítulo 3, diga comigo: Jesus como apóstolo. Se tiver escrito, eu creio, então vamos ver. Hebreus, para frente. Você estava lá onde é que você estava mesmo? Em Atos, tá para frente, estava em Atos, é para frente, tá? Aliás, aqui em Graça é difícil voltar, né? Em Graça é difícil voltar lá, abre em Levítico. Aí é difícil, raramente. Hebreus 3, já achou? Achou Hebreus 3? Pela fé, fala aí que achou. Onde é que você está? Eu ajudo. Onde é que você está? Vê de ponta cabeça aqui. Aqui é o quê? Efésios? Para frente. Lá para frente. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui. Já passou? Aqui é o quê? Hebreus 3. Aí, antes de Apocalipse, né? Hebreus 3 é depois de Gênesis e antes de Apocalipse. O Diego pira, né, Diego?
Aí não tem como errar. Ué, Hebreus 3 é depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Hebreus 3, verso 1. Coloca o dedo no verso 1. Diga comigo, Jesus como apóstolo. Hebreus 3, 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Levante a mão e diga assim, ó, eu sou participante da vocação celestial. Bom, celestial vem de céu. Vocação é chamado. Levante a mão e diga, eu sou participante de um chamado lá do céu. Diga, alguém lá do céu me chamou. Diga, Deus me chamou. Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome. Ah, papai. Que maravilha. Muito gostoso sentir a presença de Deus, né? Não é muito gostoso, muito maravilhoso? Hebreus 3:1. Santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus. Considerai a Jesus o apóstolo. Para aí. Apóstolo maiúsculo ou minúsculo? Tem que ser em maiúsculo. Eu sou apóstolo em minúsculo. Jesus é apóstolo em maiúsculo. Então aqui eu posso dar uma interpretação. Ele é o Senhor, em maiúsculo, dos senhores. O Rei, em maiúsculo, dos reis. O Deus, em maiúsculo, dos deuses. O apóstolo, em maiúsculo, dos apóstolos. O pastor dos pastores. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ah, papai. É claro que ele teria que ser o apóstolo em maiúsculo, né? Jesus não poderia ser considerado apóstolo em minúsculo. Foi ele que delegou o apóstolo, ele que enviou, ele que deu dons, né? Hebreus 3:1. Considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então diga, Jesus como apóstolo. Diga, Hebreus 3:1. Vamos ver Jesus como profeta. São 5 ministérios, tá? Diga, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aqui está o ministério quíntuplo. Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. Vem de Efésios 4:11. Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há pessoas que têm essas 5 unções. Jesus tinha. Paulo tinha essas unções. Há pessoas que têm. Eu tenho essas 5 unções. Não são todas as pessoas que têm. Quem está entendendo? Não. Por isso que Paulo diz, são todos apóstolos? São todos profetas? Por isso que ele falou essas coisas, porque não são todos. Vamos ver agora Jesus como profeta. João capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí é fácil, né? Depois de Gênesis também. E antes de Apocalipse, não pode esquecer isso aí. Você não passa não, senão você não vai achar mesmo. Mas, João 4, quem já achou João 4? Diga, Jesus como profeta. João 4, verso 15. Vamos ver. João 4:15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. João 4:17. Respondeu ela, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos. Fala a verdade, 5 está que nem a Gretchen também, né? Está que nem a Gretchen, meu. A Gretchen teve mais. 16. João 4, verso 18. Já tiveste 5 maridos, e o que agora tens, ou seja, 6. Teve 5 e o que agora tem são 6. Só falta 10 para chegar a Gretchen. João 4:19. 18. Já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher teve que reconhecer, né? 19. Senhor, vejo que tu és um profeta. Porque Jesus não conhecia ela, assim, não tinha amizade com ela. Nem ela conhecia, porque ela era samaritana. E Jesus, judeu. Judeu não se dá com
samaritano. Então, eles se encontraram lá no poço. Aí começaram a conversar. Jesus, profeta, começou a dar revelação. Ó, você vem buscar essa água aqui, mas eu tenho água melhor, hein? Hã? Você vem beber essa água aqui, né? Você está vindo beber essa água aqui, mas eu tenho uma água que se eu te der essa água... A água era ele mesmo. Tipo assim, a revelação, né? Aí a mulher não entendendo, Senhor, me dá essa água aí. Me fala onde que é essa água que eu nunca mais venho aqui. Como que o ser humano é veiaco, né? Igual aqueles lá, nossa, ele multiplicou os pães. Olha, eu vou seguir esse Jesus aí, meu. O Joãozinho tinha 3 pães e 2 peixes. Olha quantos. Olha lá, sobrou até... Eu não largo esse Jesus por nada. Jesus disse assim, mas vocês são veiacos. Mas vocês, fala a verdade, hein? Trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna. Aí já deu uma lambada logo, né? Que eles estavam atrás de Jesus só por causa do pão que perece. Os caras só estavam atrás de Jesus porque queria. É igual essas igrejas aí, né? A igreja do sal, né? Vai atrás de Jesus porque é campanha dos empresários. Aí a pessoa vai, né? Siga Jesus por amor. Por amor. Marcos 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. É o primeiro mandamento. Agora, se está atrás de Jesus por causa de campanha de empresário, irmão, vai se converter. Quem recebe? Espero que você não ache nada, tá? Espero que você não ache nada. João 4,19. Vejo que tu és profeta. Está claro ou não está claro? Diga, Jesus era apóstolo e também profeta. Vamos ver Jesus como evangelista? Essa está fácil, né? Lucas 4. Já até li. Já até li hoje, ó. Lucas 4. Quem já achou? Lucas 4 é antes de João, facinho. Lucas 4, verso 18. Jesus como evangelista. Lucas 4, 18. Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Quem evangeliza é o quê? Evangelista. Está claro ou não está claro? Evangelizar é o quê? Pregar. Então quando você prega para as pessoas... Mas presta atenção. Para todo ministério, guarde essa frase. Para todo cargo que vai se ocupar... Precisa de uma? Claro, precisa de uma unção. Você não vai ser evangelista do nada. Ah, de agora em diante eu sou evangelista. Ah, agora eu sou pastor. Não, agora eu sou profeta. Não é assim não, abençoado. Para cada cargo que vai ocupar, é igual um médico. Já viu algum médico que é médico sem estudar? Ele tem que ter a faculdade, né? O diploma, doutorado, ele é médico. Se ele for cirurgião, mais ainda. Você vai deixar um médico operar o cérebro do seu filho, se ele não foi à escola, ele é analfabeto. Ele fala cunzinha. Não tem gente que fala cunzinha? Aí é brincadeira, né? Será que você conhece alguém que fala cunzinha? Tauba. Não tem gente que fala tauba? Tábua. Mas tem pessoas que falam tauba. O outro fala cunzinha. É cozinha, não é cunzinha. Você deixa uma pessoa dessa operar o coração do seu filho? Você deixa? Fazer um transplante? Então diga comigo, para cada cargo precisa de uma unção. As coisas de Deus não é de qualquer jeito não, abençoado. Quem pode falar amém? Então diga, Jesus como apóstolo, Hebreus 3:1. Jesus como profeta, João 4:19. Diga, Jesus como evangelista, Lucas 4:18. Agora vamos ver Jesus como pastor, João 10, abre aí. Depois de Lucas, João. João 10. Falta só 2. Para mim te mostrar na Bíblia que Jesus tinha sobre a vida dele a unção do ministério quíntuplo, ou seja, as 5 unções em sua vida, como apóstolo, como profeta, como evangelista, e agora João 10 como pastor. Veja João 10, verso 11. João 10, 11. Ele falou, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
O que ele fez por nós? Provou que ele é o bom pastor. Ele não é um pastor, ele é o bom pastor. Palmas a ele. Tá claro ou não tá claro? Então ele não é um pastor qualquer. É que eu não tenho tempo, senão eu vou te mostrar aqui nos Salmos, vou te mostrar Pedro também, dizendo que ele é o sumo pastor. Aí está em maiúsculo. Pastor dos pastores. O apóstolo dos apóstolos. Diga comigo, Jesus é o bom pastor. Deu a vida pelas suas ovelhas. Diga, graças a Deus. Vamos ver agora Jesus como mestre, para terminar a ministração. Abre aí em Mateus 23. Mateus 23, antes de João, antes de Lucas, antes de Marcos. Mateus 23, esse eu vou ler 2 textos, tá? Ó, eu estou pegando um só, porque se eu vou mostrar, tem vários. Tem vários, tem mais textos, que ele era pastor, tem mais textos de profeta, então estou pegando um só. Mateus 23, quem já achou? Mateus 23, verso 9. Jesus como mestre. Mateus 23, 9. Ele falou: e a ninguém na terra chamareis vosso pai. Está vendo vocês do crescendo em graça? Para de chamar um homem de pai, porque Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ele diz para não chamar ninguém de pai. Porque um só é o vosso pai, é o que está nos céus. Um só é o vosso pai, um só é o nosso pai. É o que está nos céus, não é o que está em Miami, hein? Nosso pai é o que está nos céus. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Mateus 23, 9. A ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai. Aquele que está lá em Miami, amém? Aquele que está onde? Nos céus. Está claro ou não está claro? Esse negócio de ficar chamando o homem de pai está errado, hein? Diga, um só é o nosso pai. Verso 10, Mateus 23, 10. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, em maiúsculo. Está vendo em maiúsculo? Um só é o vosso mestre, o Cristo. Então diga comigo, Jesus como apóstolo, Hebreus 3:1. Jesus como profeta, João 4:19. Jesus como evangelista, Lucas 4:18. Jesus como pastor, João 10:11. Jesus como mestre, Mateus 23:10. Então esses textos mostram e provam que Jesus tinha 5 unções ministeriais sobre a sua vida. Ficou claro ou não ficou claro? Diga, Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Palmas a ele, por favor. Jesus era. Papai. E para terminar, vamos ler aqui Mateus 7 também. Vamos fechar com Mateus 7. Mateus capítulo 7. Essa aqui é maravilhosa. Quem já achou Mateus 7? Mateus 7, 28. Estou terminando. Mateus 7, 28. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, não como os religiosos, porque escribas, na verdade, eram doutores da lei, homens religiosos, estudados. Os famosos teólogos de hoje, na Bíblia, eram chamados de escribas, doutores da lei. Os teólogos de hoje, que não têm a unção. O Jô Soares fez teologia. O Jô Soares, ele conhece a Bíblia para chuchu. Ah, mas conhece a Bíblia, mas não tem unção? Ele cita a Bíblia que você não sente nada, abençoado. Nem cosquinha não dá. E ele cita a Bíblia. Mas Jesus disse. Eu vi o apóstolo Paulo. Ele cita normal. Porque não tem unção. Então, os teólogos de hoje, carnais, só na letra, eram, ou os doutores da lei de ontem, né? Os escribas de ontem da Bíblia. Hoje, nos nossos dias, são chamados de teólogos. Só letra. E eu conheço muitos pastores assim, hein?
Eu conheço muitos pastores presbiterianos, batistas, tenho muitos, mas muitos, incontáveis pastores assim. Só letra. E a letra mata. Por isso que as pessoas não querem saber das igrejas. Mas na verdade, não é que a ovelha não quer saber de igreja. A ovelha não quer saber de capim seco. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. As ovelhas seguem Jesus. Agora, se derem para ela capim seco, elas não são bobas também, né? As ovelhas querem o quê? Querem a unção do Espírito Santo, a revelação da palavra, o mover do Espírito de Deus. As ovelhas não querem é capim seco. Quem recebe essa palavra? Graça e paz, uma salva de palmas ao Senhor. As ovelhas não querem capim seco. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.